Antes de começarmos um ato de fé, se você crê que sua história pode mudar a partir de hoje, comente o número 7, o número da perfeição de Deus, e já deixe seu like para selar esta palavra em sua vida. Fique até o final, porque a revelação que virá pode ser a resposta que você busca há anos. Você já sentiu que trabalha, que luta, que faz a sua parte, mas parece que uma força invisível e teimosa impede sua prosperidade e a de sua família. Você se vê preso em um ciclo de dívidas, escassez e oportunidades que simplesmente evaporam. Se essa é a sua realidade, saiba que isso não é o plano de Deus para você. Pelo contrário, a Bíblia nos entrega uma promessa poderosa, uma declaração divina que muitos leem, mas poucos tomam para si. No Salmo 112 está escrito: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita grandemente nos seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Bens e riquezas há em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Escute bem, esta não é uma promessa distante ou reservada para poucos escolhidos. Esta é uma promessa para você, para sua família, para suas gerações. Então, por que essa realidade de bens e riquezas parece tão longe? A resposta é dura, mas libertadora. Existem fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas. Há riquezas, tanto espirituais quanto materiais, que estão sendo retidas por maldições hereditárias, por pactos não quebrados, que seus antepassados fizeram por pensamentos errados de miséria e escassez, que foram herdados como se fossem verdades absolutas, bloqueando o fluxo da bênção de Deus sobre sua vida. Mas hoje Deus está levantando um povo que não aceita mais essa condição. Ele está levantando uma geração que quebra correntes, que desafia a história familiar e que se posiciona com autoridade para dizer: comigo, essa maldição acaba. E se você sente no fundo do seu coração que está sendo chamado para ser esse ponto de ruptura, essa pessoa que mudará o destino de sua linhagem, eu quero que você faça algo profético agora mesmo. Não é apenas digitar, é declarar. Escreva com toda a sua fé nos comentários: comigo, a maldição se quebra. Porque quando você declara isso com fé, não são apenas palavras. É um ato espiritual que move o céu, e o céu o respalda com poder para iniciar a maior virada financeira e espiritual da sua história. A promessa do Salmo 112 e a libertação das maldições econômicas. Alguns de vocês nunca ouviram esse salmo como uma declaração espiritual, mas hoje Deus quer que você o tome como uma espada, como uma chave, porque há riquezas espirituais e sim, também materiais, que estão sendo retidas por maldições, por pactos não quebrados, por pensamentos errados que são herdados como se fossem verdades. Mas Deus está levantando um povo que quebra correntes, que desafia a história familiar, que diz: comigo, essa maldição acaba. E se você sente no fundo do seu coração que está chamado a ser esse ponto de ruptura, escreva nos comentários: comigo, a maldição se quebra. Porque quando você declara isso com fé, o céu o respalda com poder. Essa não é apenas uma frase bonita, é um ato profético. Alguns de vocês viveram a vida inteira sob dívidas, e não apenas financeiras, mas também emocionais.
Você acredita que sempre precisa compensar algo que não é digno de abundância, que se prosperar algo ruim, vai acontecer. Essa é uma raiz de escravidão que vem do inimigo, porque ele sabe que se você ceder ao medo, nunca caminhará na plenitude do que Deus preparou para você. Mas hoje, em nome de Jesus, essas mentiras caem. Hoje declaramos que você não nasceu para sobreviver apenas. Você foi criado para refletir a glória de um Deus provedor justo e abundante. Você sabia que a pobreza não é simplesmente a falta de dinheiro. É uma mentalidade, uma forma de ver a vida, uma voz interior que sempre te diz: não é suficiente. Mas o Salmo 112 fala de uma casa cheia de bens e riquezas, não por ganância, não por vaidade, mas por fidelidade. Porque quando você caminha retamente, quando teme a Deus e se deleita em sua palavra, Ele promete abençoar sua casa. E isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá lutas. Significa que o que estava fechado começa a se abrir. O que estava seco começa a florescer. O que estava estagnado começa a fluir. Porque uma coisa é trabalhar com suas forças e outra é trabalhar com a bênção de Deus. E quando Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Quero que você pense nisso. Quantas vezes você sentiu que dá tudo de si, mas não avança? Quantas vezes teve medo de sonhar grande porque acredita que isso nunca aconteceu com sua família? Isso não é humildade. Isso é uma corrente espiritual. Porque a verdadeira humildade é reconhecer que você não pode, mas Deus pode. E Ele quer te ensinar a caminhar em liberdade. Deus não te chama para viver limitado. Ele é Jeová Jiré, seu provedor. O mesmo que alimentou Elias no deserto, o mesmo que multiplicou o azeite da viúva, o mesmo que tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares. Esse mesmo Deus quer intervir em sua economia, mas para isso, você precisa renunciar às mentiras que herdou e abraçar as promessas que Ele escreveu para você. Se você já ouviu frases como "o dinheiro é mau", as pessoas com dinheiro se afastam de Deus, é melhor não ter muito para não se corromper. Deixe-me te dizer que isso não é Bíblia. Isso é religião disfarçada de sabedoria. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é mau. Ela diz em 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas o dinheiro, nas mãos de um coração reto, se torna uma ferramenta para abençoar, para construir, para transformar. E você está chamado para isso, para ser um canal de bênção, para romper a escassez, para levantar uma nova história familiar, onde a generosidade, a abundância e a sabedoria financeira sejam o legado que você deixa. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Raízes espirituais das maldições econômicas. Mas há algo que ainda não tocamos, algo profundo. Algo que talvez você nunca tenha ousado encarar de frente. Começamos a caminhar por um caminho de revelação e libertação, mas ainda não chegamos ao coração dessa batalha espiritual que afeta sua economia e a de sua família. Há raízes profundas, raízes que muitas vezes não vemos, porque estão escondidas no invisível, nessas histórias que ninguém ousou contar, nesses pactos feitos sem conhecimento, nessas palavras pronunciadas em momentos de dor e desespero. Mas
asseguro a você que nada é mais forte que a autoridade que você tem no nome de Jesus para romper toda corrente. Muitos de vocês sentiram que fazem tudo o que podem para progredir, que lutam dia após dia, que se levantam cedo e trabalham sem descanso, mas algo parece deter o fluxo de bênção. Talvez tenham experimentado negócios que fracassam, sem motivo aparente, oportunidades que evaporam no último minuto, empréstimos que não chegam, ou que se tornam um fardo insuportável, ou até mesmo relações familiares que se tensionam por preocupações econômicas. O que talvez vocês não saibam é que isso não é coincidência nem sorte, é uma guerra espiritual na qual vocês estão no meio e o inimigo não quer que vocês conheçam o poder que tem para rompê-la. Mas aqui está a verdade poderosa. Deus não nos deu um espírito de temor nem de pobreza, mas de poder, amor e domínio próprio, como diz em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E hoje te convido a se levantar, a reclamar essa autoridade que você tem como filho de Deus, a reconhecer que a maldição não tem domínio sobre você nem sobre sua linhagem. Porque algo maravilhoso acontece quando declaramos a verdade de Deus sobre nossas vidas. O reino das trevas perde terreno e o reino da luz começa a brilhar com força. É fundamental entender que a batalha econômica não se trava apenas nas finanças visíveis, mas também em sua mente e em seu espírito. Muitas vezes, mesmo tendo um emprego ou um negócio, seus pensamentos e palavras se tornam correntes invisíveis que detêm o fluxo da bênção. As dúvidas, os medos, a falta de fé, as reclamações constantes e as palavras negativas se transformam em maldições autoimpostas que bloqueiam a provisão. Por isso, para romper verdadeiramente essas maldições econômicas, você precisa começar renovando sua mente e alimentando seu espírito com a palavra de Deus. O Salmo 112 não é apenas uma bênção, é uma ordem divina para que você caminhe em prosperidade. Ele diz que sua descendência será poderosa na terra e que sua justiça permanece para sempre. Isso significa que a bênção que vem não afeta apenas você, mas toda a sua família. E que essa bênção não é temporária, mas se manterá e se multiplicará ao longo do tempo. Quando Deus rompe uma maldição, Ele não apenas muda sua situação, mas muda a história para gerações futuras. A necessidade de ação e fé ativa. Mas aqui vem algo que poucos entendem. Você não pode esperar resultados diferentes se continuar repetindo os mesmos padrões que geraram a maldição. Se continuar alimentando dúvidas, se seguir preso a crenças limitantes, se não tomar ação em obediência à palavra, nada mudará. A libertação econômica exige um compromisso firme de romper com o passado e caminhar em fé ativa. Não é apenas repetir palavras bonitas, é viver conforme a verdade, agir com integridade, administrar sabiamente e buscar primeiro o reino de Deus. Quero que você pense nisso. Você está disposto a dar esse passo de fé, que pode parecer difícil, mas que é necessário para mudar seu destino? Você está disposto a declarar com ousadia
que não será mais prisioneiro das circunstâncias, porque Deus quer que hoje você se levante como um guerreiro espiritual, equipado com sua palavra e com a autoridade que Ele te deu para pisar sobre serpentes e escorpiões, para romper toda a manobra do inimigo. Há exercícios espirituais e passos concretos que podemos tomar para derrubar essas maldições. Mas antes, quero que você reflita sobre sua família, sobre seus filhos, sobre as gerações futuras. Que história você quer que eles recordem? A da luta constante da pobreza ou a da libertação da abundância e da bênção que veio do alto? Sua decisão hoje pode mudar esse legado. É importante que você saiba que romper uma maldição não é um ato mágico nem instantâneo. É um processo de fé, de obediência e de persistência. Às vezes, as mudanças começam no espiritual, antes de se manifestarem no natural. Por isso mesmo que não veja resultados imediatos, não desanime. Continue crendo, continue declarando, continue agindo conforme a palavra. E você verá como pouco a pouco as correntes se rompem e as bênçãos começam a fluir. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para si. Escreva nos comentários que maldição econômica você acredita que está afetando sua família, que padrão você quer romper e que passo de fé você está disposto a dar hoje. Seu testemunho pode ser a luz que outro precisa para começar sua jornada rumo à liberdade. Se você ama mensagens que transformam, curta o vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Estratégias espirituais para romper maldições. Há uma estratégia espiritual baseada na oração, na declaração profética e em certos atos de fé que têm o poder de fechar portas de maldição e abrir janelas de bênção, como você nunca antes viu. Mas sem essa informação, sem esse conhecimento, você não poderá obter a vitória completa. Então, te convido a permanecer atento, porque a batalha ainda não acabou. O próximo capítulo será chave para que você possa aplicar esse conhecimento e romper definitivamente as correntes que têm impedido a prosperidade em sua família. Se você perder essa parte, pode continuar preso no mesmo ciclo por anos a mais. Não deixe que isso aconteça. Fique comigo, siga essa série e prepare-se para experimentar uma transformação que impactará não só a sua vida, mas toda a sua linhagem. Porque Deus está pronto para fazer algo grande e você é parte desse plano. Lembre-se, o milagre da libertação econômica está ao seu alcance, mas apenas se você permanecer firme e obediente e com fé. Não abandone agora, não baixe a guarda. Este é apenas o começo. Escreva nos comentários: estou pronto para romper a maldição. Se você está disposto a dar esse passo, e compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir essa palavra de esperança hoje. Sigamos aprofundando essa poderosa mensagem, porque a verdade que Deus quer te revelar hoje é que romper as maldições econômicas não é apenas uma questão de sorte ou esforço humano, mas de entender e aplicar as verdades eternas de sua palavra. A Bíblia é clara quando nos diz em Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Isso significa que Jesus já pagou o preço para que qualquer maldição, qualquer amarra que tenha caído sobre sua família, seja arrancada em seu nome. Talvez você ainda não tenha visto isso em sua realidade, mas a promessa está aí. Em Isaías 54, versículo 17, nos é assegurado: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Amigos, essa palavra é para você, para que saiba que nenhuma maldição, nenhum plano do inimigo para te manter na pobreza ou na escassez pode prevalecer se você se agarrar à verdade de Deus e agir conforme sua vontade. Muitos estiveram presos em um ciclo sem fim de problemas econômicos, acreditando que é simplesmente seu destino. Mas a realidade é que Deus te chama para caminhar em liberdade, em abundância e em vitória. O Salmo 23, versículos 4 e 5 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Isso não é apenas um consolo, é uma promessa ativa. Deus está com você nessa batalha financeira, te guiando, te protegendo e te dando força para avançar. Para romper essas correntes é necessário que você declare a palavra de Deus sobre sua vida e a de sua família. O Salmo 91, versículo 10, é um escudo poderoso que você deve usar todos os dias, porque diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse salmo é um pacto que Deus fez com você para proteger seu lar e sua economia. Mas não basta conhecê-lo. Você precisa declará-lo com fé e viver em obediência a Deus, sabendo que Ele é seu provedor e protetor. É crucial também examinar as palavras que você pronunciou. A Bíblia diz, em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quantas vezes falamos em derrota sem perceber frases como: nunca tenho o suficiente, isso nunca vai mudar. A pobreza é minha herança. São maldições que você mesmo deixou entrar em sua vida. Mas hoje você tem autoridade para corrigir isso. Você pode começar a falar palavras de bênção, de prosperidade e de fé. Lembre-se de que, como diz Provérbios 21, versículo 23, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Comente, quero ver se está pronto. Você não está sozinho nessa luta. Deus te chama a praticar uma vida de obediência e fé. Em Malaquias 3, versículo 10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Este é um chamado claro para confiar em Deus com suas finanças e ser generoso, porque a bênção flui quando honramos a Deus com o que temos. Se nesse momento você sente que as correntes são muito fortes, que o fardo é pesado, quero que saiba que a esperança em Romanos 8, versículo 37, nos assegura:
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa quão longa tenha sido a luta, quantas vezes você tenha caído, a vitória está ao seu alcance. Você só precisa permanecer firme, continuar crendo e dar os passos de fé que Deus está te guiando a dar. Aprofundando o Salmo 112, agora quero que nos concentremos no Salmo poderoso que Deus colocou em suas mãos para romper essas maldições econômicas que pesaram sobre sua família, o Salmo 112. Esse salmo é uma joia de promessas, um manifesto de bênção e prosperidade que Deus oferece àqueles que temem ao Senhor e se deleitam em seus mandamentos. O Salmo 112, versículo 1, começa com uma declaração que você deve fazer sua bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e se deleita grandemente em seus mandamentos. Essa bem-aventurança não é para os indiferentes, nem para os que vivem em rebeldia, mas para aqueles que decidem honrar a Deus com sua vida, com sua palavra, com suas ações e, acima de tudo, com seu coração. A prosperidade verdadeira começa com um temor reverente a Deus, com essa atitude de respeito e entrega que transforma toda a sua realidade. Mais adiante, o Salmo nos assegura, em seus versículos 2 e 3, sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será bendita. Bens e riquezas há em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amigo, essa é uma promessa que vai além de sua vida. É uma promessa geracional, uma declaração que rompe com esse ciclo de pobreza e escassez que passou de pais a filhos. Quando você decide viver em justiça, quando caminha na verdade de Deus, você está rompendo correntes ancestrais e abrindo o caminho para que sua família seja poderosa, bendita e próspera. Mas essa bênção não é apenas espiritual, nem emocional, é também tangível e real. Deus quer que você tenha riqueza, não para ostentar, nem para cair em pecado, mas para que você possa ser um canal de bênção, um instrumento que leve provisão e ajuda a outros. A riqueza que vem de Deus é estável, é justa e permanece para sempre, porque está fundamentada em sua verdade e em sua vontade. Agora, quero que você entenda algo crucial: conhecer este salmo e recitá-lo. Não basta se você não o vive. A Bíblia nos diz, em Tiago 2, versículo 17, assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você não pode esperar bênção sem ação. Por isso, Deus te chama a caminhar com integridade, a ser honesto em seus negócios, a administrar bem o que Ele te deu e a ser generoso com os necessitados, porque a bênção verdadeira chega à vida daquele que semeia com amor e sabedoria. Mas aqui está a batalha mais dura que muitos enfrentam: mudar a mentalidade. O inimigo semeou em você pensamentos de escassez, medo e derrota. Ele te fez acreditar que a pobreza é inevitável, que a riqueza é para outros, mas não para você. Isso é mentira. E você sabe disso porque a palavra diz em Jeremias 29, versículo 11: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano de prosperidade para você, um plano que supera qualquer obstáculo ou maldição.
Para vencer essa mentalidade, você deve renovar sua mente diariamente. Romanos 12, versículo 2, nos instrui: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que você precisa alimentar sua mente com as promessas de Deus, com sua palavra. Com a fé viva que te sustenta, leia o Salmo 112 todos os dias. Medite em suas palavras e faça dela sua declaração de guerra contra a pobreza e a maldição. Além disso, é vital que você identifique e rompa com as palavras negativas que talvez tenha herdado ou pronunciado sem perceber. Provérbios 18, versículo 21, nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso, hoje, te convido a começar a falar palavras de vida, de bênção, de prosperidade para você e sua família. Declare com autoridade que a maldição se rompe agora, que a bênção flui livremente, que a abundância chega para ficar. Mas não só isso, também é necessário orar constantemente com fervor. Em Tiago 5, versículo 16, somos encorajados: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ore com fé, ore com perseverança e peça a Deus que envie seus anjos para destruir toda a obra do inimigo que queira deter você. Em Salmos 37, versículo 25, Davi diz: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma promessa. Deus cuida de seus justos e nunca os abandona. Seu rompimento está perto, e embora hoje você não o veja, Deus está trabalhando nos bastidores. Quero te convidar a comentar aqui abaixo qual é a área econômica que mais te impactou. Qual é essa corrente que você sente que precisa romper e o que você está disposto a fazer para caminhar rumo à bênção. Seu testemunho e seu compromisso podem ser o alento que outro precisa para não desistir. O chamado à obediência total. Chegamos a um ponto crucial nesta conversa, um que pode marcar um antes e um depois em sua vida e na história espiritual e econômica de sua família. Quando falamos do Salmo 112, da promessa de romper maldições, não estamos falando apenas de palavras bonitas ou frases para memorizar. Estamos falando de um compromisso profundo com Deus, de uma transformação interna que deve se manifestar em cada aspecto de sua vida, especialmente em como você lida com a bênção e a provisão que Ele quer derramar sobre você. Não gosta do conteúdo? Tudo bem. Mas deixe um like para apoiar o canal e escreva o que quer ver no próximo vídeo. É aqui que muitos tropeçam. Acreditam que basta pedir orar ou ler a Bíblia para que tudo mude da noite para o dia, mas a verdade bíblica nos ensina que a bênção exige obediência e ação. Provérbios 3, versículos 9 e 10 nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é apenas um chamado à generosidade, mas a viver com um coração disposto a honrar a Deus com o que você tem, por menor que pareça.
Essa atitude abre as portas para que a bênção flua sem obstáculos e se mantenha firme em seu lar. Agora te pergunto: você está disposto a fazer essa mudança real em sua vida? Você pode deixar para trás as desculpas e as atitudes que mantiveram sua família em ciclos de escassez. Você está pronto para caminhar em retidão, para ser um exemplo vivo da justiça de Deus, porque o Salmo 112 não é para aqueles que buscam soluções rápidas ou que vivem na comodidade do conformismo. É para os valentes, para os que decidem tomar o controle espiritual e viver na liberdade que Cristo conquistou com seu sangue. Quero abrir um espaço para que você reflita e compartilhe o que foi o mais difícil em sua luta econômica. Que palavras ou crenças você sente que te limitaram? Que obstáculos espirituais você acha que precisa enfrentar para avançar? Te convido a escrever isso nos comentários. Você não está sozinho nesta batalha e seu testemunho pode ser a luz que alguém mais precisa para dar o passo rumo à liberdade financeira e espiritual. Compartilhar sua experiência é também um ato de fé, um reconhecimento de que Deus está agindo, mesmo quando você não o vê. A fé com conhecimento e ação. Enquanto avançamos nesta profunda revelação sobre o Salmo 112 e a libertação das maldições econômicas, é fundamental que entendamos que a fé sem conhecimento é fraca e o conhecimento sem ação é inútil. Muitos oraram, muitos pediram, mas poucos compreendem como ativar verdadeiramente a promessa que Deus colocou em suas vidas. Este não é um simples mensagem de ânimo, é um convite para entrar em um nível mais alto de compromisso espiritual, onde as promessas de Deus se manifestam em poder e realidade tangível. Quero que você medite comigo sobre um aspecto-chave do Salmo 112, que poucos notam, mas que é vital para romper correntes. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será bendita. Não é por acaso que Deus fala de gerações. As maldições econômicas costumam ser hereditárias, manifestando-se através de padrões, decisões e palavras que se transmitem de uma geração a outra. Por isso, o chamado que você tem hoje não é apenas para você, mas para a sua linhagem completa. Deus te está posicionando como ponto de ruptura, como a geração que romperá com essas amarras e abrirá caminho para um futuro de bênção e abundância. No entanto, essa transformação não acontece por acidente nem por mero desejo. Exige que você reconheça as raízes profundas que mantiveram essas maldições vigentes. Talvez em sua família tenha havido pactos obscuros, decisões baseadas no medo ou palavras de derrota que se repetiram até se tornarem verdades. Mas a boa notícia é que cada uma dessas correntes pode ser quebrada no poderoso nome de Jesus, porque ele venceu todo o poder e autoridade inimiga. A Bíblia nos diz, em Lucas 10, versículo 19, «Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará dano». Aqui está uma reflexão que mudou minha vida. Não basta saber que Deus é poderoso. Devemos aprender a nos posicionar nessa autoridade espiritual, a caminhar em obediência, a declarar a palavra com convicção e a viver conforme os ensinamentos de Cristo. Porque o inimigo não se rende facilmente. Ele lutará para te manter na pobreza e na escassez, usando até mesmo suas dúvidas
e medos para sabotar seu avanço. Por isso, a verdadeira batalha começa em sua mente e em seu espírito, em renovar sua maneira de pensar, em alinhar suas palavras com a verdade de Deus e em não se conformar com menos do que Ele prometeu. Você já parou para pensar o quanto suas palavras e pensamentos contribuíram para manter essa maldição? Provérbios 4, versículo 23, nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é o motor que impulsiona a sua vida, e se ele está cheio de medo, dúvida ou crenças limitantes, essas energias negativas impedirão que a bênção flua livremente. Por isso, é vital que você comece a cuidar do seu interior, a alimentar sua alma com a palavra e a declarar a vitória, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Quero te convidar agora mesmo a refletir e compartilhar nos comentários qual foi o maior obstáculo que você enfrentou em seu caminho rumo à prosperidade, que crenças você precisa abandonar, que atitudes você deve mudar. Seu testemunho é poderoso e pode inspirar outros a dar o passo que precisam para sair da escravidão espiritual e financeira. Não subestime o impacto que sua palavra pode ter nesta comunidade de fé. Ative o sininho e comente. Estou dentro para fazer parte dessa jornada de fé e bênçãos com a gente. O Deus de milagres e provisão. Porque sei que muitos de vocês estão carregando preocupações, angústias e problemas econômicos que parecem não ter fim. Quero lembrar que nosso Deus é um Deus de milagres, de provisão e de abundância, e que nele não há escassez nem falta, como diz em Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa promessa é para você, para sua família, para cada um que confia no Senhor. Talvez você esteja atravessando momentos difíceis. Sinta que suas contas não bastam, que as dívidas te sufocam, ou que o trabalho não é suficiente para cobrir suas necessidades. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos chama a colocar nossa confiança primeiro nele, a buscar sua vontade e sua justiça, e nos assegura que ele proverá para cada necessidade. O Salmo 112 que temos meditado é um claro lembrete da bênção que vem sobre aqueles que temem ao Senhor e se deleitam em seus mandamentos. Não é por acaso que ele diz: bens e riquezas há em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Isso significa que a prosperidade que Deus dá é fruto de viver em sua justiça, de obedecer sua palavra, de caminhar em integridade e fé. Deus não promete abençoar a desobediência, mas promete abundância àqueles que o honram com suas vidas. Talvez você se pergunte: como posso mudar minha situação econômica? A resposta está em viver conforme a fé, confiando nas promessas de Deus e aplicando sua palavra
em sua vida diária, como diz em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Dar com fé é abrir as portas para que Deus derrame bênção sobre você. Não é uma questão de sorte ou apenas esforço humano, mas de obedecer ao chamado, de confiar e honrar a Deus com o que você tem, mesmo que pareça pouco. Também é vital renovar sua mente, porque muitas vezes o inimigo usa pensamentos de medo, dúvida e escassez para te manter preso. Romanos 12, versículo 2, nos exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação vem ao alimentar sua mente com a palavra de Deus, declarando suas promessas e rejeitando as mentiras que te fizeram acreditar. A oração é uma arma poderosa nesta batalha espiritual. Em Tiago 5, versículo 16, nos é dito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ore com fé, ore com constância e clame ao Senhor para que rompa toda maldição que afeta suas finanças, que feche as portas do inimigo e abra janelas de bênção. Lembre-se de que o Deus que multiplicou os pães e os peixes, que proveu para Elias no deserto, é o mesmo que está disposto a agir a seu favor. Amado irmão ou irmã, te animo a declarar com fé o Salmo 112 sobre sua vida e seu lar. Faça dele seu escudo e sua bandeira, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Escreva nos comentários: confio na provisão de Deus, e compartilhe como você viu a mão dele agindo em meio à dificuldade. Juntos, como corpo de Cristo, podemos orar e nos sustentar uns aos outros. A batalha espiritual e a autoridade em Cristo. No entanto, irmãos, a batalha espiritual por trás das dificuldades econômicas é real e não deve ser subestimada. Muitas vezes o inimigo usa pactos antigos, palavras negativas e crenças errôneas que foram transmitidas por gerações para nos manter presos na pobreza e na escassez. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus temos poder para romper toda corrente. Em Isaías 54, versículo 17, nos é assegurado: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Essa é a autoridade que você tem hoje, e você deve tomá-la com ousadia. Te convido a meditar no Salmo 112, a torná-lo sua oração diária e a começar a falar essas palavras em sua casa, em seu trabalho, em sua mente. Declare a bênção, a prosperidade, a justiça e a vitória, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quero que você compartilhe aqui abaixo, nos comentários, qual foi sua experiência com as dificuldades econômicas e como você acha que esta mensagem pode te ajudar a romper essas correntes. Sua história pode ser o alento que outro precisa para não desistir e começar a caminhar em liberdade. Você já sentiu que luta sozinho,
Já tentou orar com fé e não viu mudanças? Compartilhe sua experiência e vamos orar juntos, porque em comunidade e na palavra de Deus está a força para vencer. Mas te aviso ainda, falta muita informação vital a descobrir, muita sabedoria espiritual e passos práticos que Deus quer te revelar para que essa bênção se manifeste completamente em sua vida. Sem esses conhecimentos, você corre o risco de ficar preso em um ciclo eterno de luta e frustração. No próximo vídeo, mostrarei como ativar o poder do Salmo 112 em sua família e em suas finanças, como derrubar com autoridade cada maldição e como caminhar na liberdade e na abundância que Deus tem para você. Não permita que essa oportunidade passe. Não a abandone agora, quando você está tão perto de receber a revelação que mudará seu destino. Fique até o final desta série, porque a vitória completa só se alcança com conhecimento e fé colocados em ação. Lembre-se, sem essa informação chave, você não conseguirá, mas com ela, tudo é possível. O perigo da obediência seletiva. Seção sobre Jonas e Saul. Tem arrastado muitos crentes sinceros para longe da vontade de Deus, e o nome dela é obediência seletiva. Trata-se de um comportamento onde a pessoa não rejeita totalmente a voz de Deus, mas escolhe o que vai obedecer e o que vai ignorar. É como se disséssemos ao Senhor: essa parte eu aceito, essa outra eu deixo para depois. Mas o que talvez não percebamos é que Deus não trabalha com obediência parcial. Para Ele, obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer por completo. A verdade é que muitos não estão vivendo o favor de Deus não por falta de oração, nem por falta de fé, mas porque estão deliberadamente ignorando partes daquilo que Deus já mandou fazer. Estão fugindo da responsabilidade que receberam, estão adaptando a vontade de Deus à sua conveniência, estão moldando a obediência ao seu conforto emocional ou à lógica humana. E essa fuga nunca termina bem. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas, um profeta chamado por Deus, cheio de autoridade, reconhecido como porta-voz do céu. Mas quando Deus lhe deu uma ordem direta, em Jonas 1, versículos 1 e 2, levantou-se a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas decidiu fazer o oposto. Ele não disse que não cria em Deus, não disse que o rejeitava. Ele apenas decidiu não obedecer naquela parte específica e então embarcou num navio na direção contrária. A desobediência seletiva muitas vezes começa assim, com justificativas. Jonas tinha razões pessoais para não querer pregar em Nínive. Aquela cidade era inimiga do seu povo. Era um lugar cruel, violento. Na mente de Jonas, aquela missão não fazia sentido. Talvez ele até pensasse: não é prudente, eu não me sinto preparado. Eles não merecem misericórdia. Mas quando Deus dá uma ordem, não nos cabe entender nem avaliar se é justo ou confortável. Cabe obedecer. Jonas fugiu e o texto sagrado diz em Jonas 1, versículo 3. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e entrou nele. Perceba, quem desobedece sempre paga um preço. Não é à toa que ele desceu. Desceu espiritualmente, desceu
emocionalmente, desceu até ser engolido por um grande peixe. Porque quem foge da vontade de Deus não sobe afunda. Pode até parecer que está tudo sob controle no início. Pode até haver um navio esperando no porto. Mas o destino de quem caminha longe do centro da vontade de Deus é sempre a tempestade. Talvez hoje você esteja vivendo no meio de uma confusão que não entende. As coisas não se alinham. Os planos não se realizam. As portas se trancam uma após a outra. E você clama, jejua serve. Mas o vento contrário não cessa. Pode ser que a causa disso não esteja no que falta, mas no que você decidiu não obedecer. Existe alguma ordem que você está adiando, alguma direção que você está tentando adaptar ao seu modo. Existe alguma área da sua vida onde você diz, isso aqui eu ainda não consigo entregar. Obediência não é sobre sentimento, é sobre submissão. Jonas não precisava sentir vontade de ir para Nínive. Ele só precisava ir. Deus não espera que você esteja sempre confortável para cumprir o que Ele mandou. Ele espera que você confie, porque Ele sabe o que está fazendo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando fere o nosso orgulho, desafia nosso entendimento e exige renúncia profunda. E é aqui que muitos caem, obedecem no que é fácil, mas negligenciam o que fere o ego. Servem a Deus com louvor nos lábios, mas escondem áreas inteiras do coração onde Ele não tem acesso. Dizem, eis-me aqui no altar, mas resistem à correção no secreto. Dizem, Senhor, usa-me, mas se recusam a perdoar, a deixar relacionamentos errados, a abandonar vícios secretos, a desfazer acordos que o Espírito já reprovou. Obediência parcial é o caminho da frieza espiritual. É o início do esfriamento do amor por Deus. E mais cedo ou mais tarde, isso cobra um preço, seja na vida espiritual, seja nas emoções, seja nos relacionamentos ou até na saúde da alma. Porque quando rejeitamos o que Deus falou, perdemos o sustento da sua presença. E nada é mais doloroso do que andar pela vida sem a direção clara do Senhor. Mas há esperança. Jonas, dentro do ventre do peixe, reconheceu seu erro. Ele orou, clamou com sinceridade e disse em Jonas 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O arrependimento abriu a porta da misericórdia. Deus fez o peixe vomitá-lo em terra firme. E pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a ele. Isso nos mostra algo glorioso. Deus é fiel para repetir a direção que você ignorou. Se houver arrependimento verdadeiro, o que ele falou não mudou. A missão ainda era a mesma, mas agora havia um coração quebrado, pronto para obedecer sem reservas. E Jonas pregou em Nínive e o improvável aconteceu. Toda a cidade se arrependeu. Desde o rei até os animais, houve jejum, clamor, mudança de atitude. Tudo porque um homem decidiu obedecer por completo, mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse doloroso. Deus está dizendo a você hoje, pare de correr. Chegou a hora de se alinhar com a minha vontade. Chegou a hora de parar de adaptar, de justificar, de negociar comigo. O tempo da obediência seletiva precisa acabar. Se você quer o meu favor, se deseja ver portas se abrindo, se anseia por uma vida de plenitude espiritual, então precisa dizer,
Senhor, seja feita a tua vontade por inteiro. Ele está chamando você de volta, não com condenação, mas com amor, não com peso, mas com um convite à restauração. Mas não espere que o favor de Deus se manifeste enquanto você continuar escolhendo o que quer obedecer. Ele abençoa o coração rendido, não o coração resistente. E quando você decidir se entregar por completo, vai perceber que o que antes parecia tempestade começará a cessar, que o que antes parecia impossível começará a fluir. Não porque Deus mudou, mas porque você se reposicionou. E esse reposicionamento espiritual abrirá caminhos que estavam bloqueados, restaurará áreas que estavam mortas, renovará a comunhão que foi perdida. Não se engane, obedecer parcialmente é viver debaixo de portas fechadas, mas obedecer com integridade é viver debaixo de céus abertos. E a escolha está diante de você agora. Existem momentos em que tudo parece travado. A vida não anda. As respostas não chegam, os caminhos se tornam um labirinto de portas trancadas. E nessa hora, o coração começa a gritar: Deus, por quê? Não há pecado aparente, não há escândalo. Às vezes, há até zelo. Há orações feitas com lágrimas. Há serviço à presença nos cultos, há até ministério ativo. Mas mesmo assim, o céu permanece em silêncio. O coração, aos poucos, vai se desgastando diante do mistério. Porque certas portas nunca se abrem para mim. É nesse território de frustração silenciosa que Deus escolhe trabalhar, porque nem toda porta fechada é cilada do inimigo. Algumas, e isso é duro de ouvir, foram fechadas pelas próprias mãos de Deus. E não por vingança, não por crueldade, mas por justiça, por santidade. Porque o Senhor, ao contrário dos homens, não se deixa enganar por aparência de piedade. Ele vê o coração, ele sonda os pensamentos, ele pesa as intenções. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, o rei escolhido por Deus, ungido com azeite honrado diante do povo. Saul era um homem que parecia ter tudo: posição, autoridade, prestígio, respeito. Mas lhe faltava algo que o céu não negocia: obediência verdadeira. Ele foi enviado para destruir completamente os amalequitas conforme a ordem de Deus, mas decidiu poupar o melhor dos animais para sacrificar ao Senhor. Segundo ele mesmo disse, em 1 Samuel 15, versículo 15, do povo os tomaram. Das presas ovelhas e bois, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Um gesto que parecia piedoso, uma intenção que aos olhos humanos poderia até ser elogiada. Mas diante do trono de Deus, aquilo foi desobediência maquiada de religiosidade. E o resultado, uma das palavras mais duras já ouvidas por um líder em 1 Samuel 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou, para que não sejas rei. Sim, Saul continuou no trono por um tempo. Continuou comandando exércitos, continuou com a coroa. Mas o céu já havia fechado as portas sobre ele. A unção já havia sido transferida para outro. A presença de Deus já não o acompanhava como antes. E o pior é que ele não percebeu de imediato. Continuou agindo como se tudo estivesse normal. E é isso que mais assusta.
Há pessoas que estão vivendo exatamente assim, aparentemente no controle, mas espiritualmente rejeitadas, com as portas fechadas, mas ainda tentando forçá-las com força humana. É preciso entender algo. Deus não fecha portas por capricho. Ele fecha por proteção, por zelo, por santidade. E muitas vezes ele fecha para que o homem acorde. Porque, enquanto tudo está dando certo, é fácil mascarar o erro. É fácil justificar atitudes. É fácil manter uma vida dupla, uma fé superficial, um coração dividido. Mas quando as portas se fecham, quando as orações não avançam, quando tudo trava, é aí que Deus começa a revelar o que estava oculto. A verdade é que existem atitudes que nós toleramos, mas Deus abomina. Atitudes que aos nossos olhos são pequenas, mas diante dele têm peso eterno. Às vezes, a porta está fechada não porque você não orou o suficiente, mas porque há algo dentro do seu coração que Deus não pode ignorar. E ele prefere te parar, te confrontar, te tratar, do que te deixar seguir rumo à destruição, com a ilusão de que está tudo bem. Talvez você esteja perguntando, mas como saber se foi Deus quem fechou a porta? A resposta está na condição do seu coração. Quando Deus fecha algo, ele sempre nos dá sinais à inquietação, à perda de paz, a um senso de que algo não está alinhado. E se você calar as distrações e se voltar para ele em arrependimento sincero, o Espírito Santo começará a mostrar não apenas o que está trancado, mas o porquê. O Senhor está mais interessado na sua transformação do que na sua performance. Ele não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer formar em você um caráter aprovado. Porque o céu não investe em aparências. Deus investe em corações íntegros. E quando o coração está fora do lugar, não adianta insistir em bater onde ele mesmo trancou. Deus disse a Saul, em 1 Samuel 15, versículo 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso ainda ecoa para nós hoje. Ele está dizendo, filho, filha, não quero o seu serviço se o seu coração está longe de mim. Não quero suas ofertas se você não me dá obediência. Não quero suas palavras bonitas se você não vive em verdade. É possível que você esteja agora mesmo diante de portas que parecem inexplicavelmente fechadas. Você tem feito de tudo, tem buscado, tem clamado, mas nada avança. E talvez no fundo da sua alma você saiba que existe algo pendente entre você e Deus, algo que você tem evitado, encarar uma obediência adiada, um perdão não liberado, um pecado não confessado. Amados, chegamos agora ao ponto de decisão. Um ponto onde a informação se torna revelação. E a revelação exige um posicionamento. Passamos por toda essa jornada desmascarando as mentiras da escassez, expondo as raízes das maldições e confrontando a verdade dura, mas necessária, sobre a obediência seletiva que paralisou a vida de tantos como Saul e Jonas. Mas nada disso terá valor se terminarmos esta conversa da mesma forma que começamos. Chegou a hora de trazer tudo isso para o altar da decisão, porque a sua história não foi escrita para terminar em um capítulo de derrota, dívidas
e desespero. O Deus que servimos não é um Deus de quase, de talvez, ou de não é para você. Ele é o Deus do sim e do amém. Ele é o Deus da abundância da provisão, que transborda, o Deus que declara que você não nasceu para sobreviver, mas para refletir a glória de um Pai que é dono do ouro e da prata. Portanto, eu quero que você se aproprie disto com toda a força da sua alma. A escassez não é o seu destino. É uma sentença ilegal que o inimigo pronunciou sobre a sua casa. E hoje, no tribunal do céu, nós a declaramos nula e sem efeito. A pobreza não é sua identidade. É uma vestimenta suja que o diabo tentou te forçar a usar, mas pelo poder que há no nome de Jesus, você a rasga e a lança fora. Agora mesmo, você foi criado para a plenitude e para a vitória, para uma vida que glorifica a Deus, não pela falta, mas pela capacidade de ser um canal de bênçãos para o mundo. E qual é a sua arma nesta batalha final? Qual é o seu decreto de vitória? O documento legal que anula toda maldição. Ele tem nome e endereço. É o Salmo 112. Este salmo não é apenas um texto bonito, é a sua bandeira de guerra, é a sua espada de 2 gumes, é a promessa irrevogável de Deus para aqueles que decidem romper com o passado e caminhar em reverência e deleite na sua presença. Quando ele diz, bens e riquezas há em sua casa, não é uma sugestão, é uma declaração profética sobre o seu futuro. Quando ele afirma, sua descendência será poderosa na terra, não é um talvez, é um decreto geracional que quebra os ciclos de fracasso que seus pais e avós enfrentaram. Esta palavra é a sua arma para silenciar toda voz de acusação, toda memória de derrota, toda estatística que diz que você não pode. Você pode, porque ele já prometeu. Mas e aqui está a conexão que muda tudo. A chave que abre o cofre desta promessa não é apenas a fé, mas a obediência integral. A bênção do Salmo 112 não pode coexistir com o coração dividido de Saul, que obedecia no que era conveniente e desobedecia no que feria seu ego. Não. A prosperidade de Deus flui sobre a vida daquele que, como Jonas, depois do arrependimento, diz: Senhor, não importa o quão desconfortável, o quão ilógico pareça, a tua vontade será feita por inteiro na minha vida. A obediência não é uma moeda de troca, é o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. E quando o coração está alinhado, o céu se move em nosso favor. É por isso que este momento é tão crucial. Não se trata apenas de mudar a sua situação financeira pessoal. Trata-se de algo infinitamente maior. Trata-se de mudar a história da sua família para sempre. Trata-se de olhar para os seus filhos, para os seus netos, e saber que você foi a pessoa que se levantou e disse: a corrente de miséria, de dívidas, de fracassos, de doenças emocionais causadas por problemas financeiros, para aqui, comigo, hoje. Você está sendo chamado para deixar um novo legado, um legado de fé, de honra, de sabedoria financeira, de generosidade e, acima de tudo, de um relacionamento com um Deus que é provedor. Então, eu lhe pergunto, você está pronto para ser essa pessoa? Você está pronto para abandonar as desculpas, para matar o orgulho, para obedecer por completo e para tomar posse da herança que Cristo já comprou para você na cruz com o seu sangue? Se a sua resposta é um sim, que grita
de dentro da sua alma. Então, este é o seu momento. Este é o seu ato profético final. Eu quero que você vá agora aos comentários, não como quem apenas digita, mas como quem assina um decreto de vitória diante de Deus, dos anjos e do inferno. Escreva com autoridade e convicção. Estou pronto para romper. Declare isso em voz alta na sua casa. Deixe que os seus lábios profetizem sobre o seu futuro. Este não é apenas um comentário, é o seu grito de guerra, a sua declaração de independência da escassez. E agora, receba esta palavra final sobre você, que esta declaração de fé ressoe nos céus e libere agora mesmo o poder de Deus sobre a sua vida. Que toda corrente de maldição econômica seja despedaçada. Que toda porta que o inimigo fechou seja arrombada pela mão poderosa do Senhor. Que o Deus que multiplicou os pães e os peixes, que abriu o mar vermelho, que fez brotar água da rocha, comece a abrir caminhos de prosperidade onde você só via muros. Que a luz de Cristo brilhe sobre as suas finanças, sobre a sua casa, sobre a sua mente, expulsando todo medo e toda dúvida. Que a sua casa, a partir de hoje, seja conhecida como um lugar de bênçãos, de fartura de paz e de justiça. Que o milagre da libertação econômica se manifeste de forma tão poderosa que todos ao seu redor verão e darão glória ao nosso Deus. Esta não é mais uma esperança distante, é a sua nova realidade, em nome de Jesus, e como um ato final de fé, e para espalharmos essa chama, eu te desafio. Compartilhe esta mensagem agora mesmo com 3 pessoas que você sabe que precisam romper. Não guarde essa bênção só para você. Seja o canal que Deus quer usar e lembre-se, a sua jornada de vitória está apenas começando. Que a paz e a prosperidade do Senhor estejam com você hoje e para sempre. Amém.